Olá a todos, é um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Fernanda Fernandes, sou fisioterapeuta e hoje estou entusiasmada em compartilhar informações sobre um tema extremamente relevante dentro da área da saúde. Estamos vivenciando uma era de constantes avanços tecnológicos, certo? Especialmente em técnicas que não apenas aprimoram a qualidade de vida diária, mas também se tornam ferramentas auxiliares valiosas no tratamento de diversos pacientes. O foco da nossa conversa hoje recai sobre um desses notáveis elementos dentro do tratamento, a realidade virtual. Essa tecnologia tem se destacado como uma promissora aliada no campo da saúde, apresentando potencial para transformar a forma como abordamos a reabilitação. Além disso, também ajuda no tratamento de condições diversas. Vamos explorar juntos como a realidade virtual está moldando o cenário da fisioterapia e proporcionando novas perspectivas para a promoção do bem-estar e recuperação dos pacientes. A realidade virtual é como uma ferramenta poderosa que quebra barreiras, indo além do nosso mundo físico. Ela abre portas para possibilidades incríveis, especialmente quando se trata da recuperação de pacientes. Durante nossa conversa, vou mostrar como a tecnologia está transformando a prática da fisioterapia e fazendo uma grande diferença na vida das pessoas que buscam melhorar a saúde. Vamos nessa! Como é possível ler no slide com o tema saúde e tecnologia, avanços tecnológicos têm desempenhado um papel crucial na melhoria do diagnóstico, tratamento e qualidade de vida dos pacientes. Além disso, à medida que as demandas sobre o sistema de saúde crescem, a inovação torna-se fundamental para enfrentar os desafios complexos da medicina moderna. A tecnologia não apenas oferece soluções eficazes, mas também promove a acessibilidade e personalização no cuidado da saúde, o que é muito importante, porque precisamos sempre manter o modelo biopsicossocial respeitando o paciente como um todo, porque só a partir disso você consegue alinhar um tratamento que seja personalizado ou compatível com o paciente. Assim, o objetivo da realidade virtual é proporcionar aos usuários a sensação de estar presente e interagindo em um ambiente tridimensional, mesmo que estejam fisicamente em outro lugar. A realidade virtual é uma tecnologia que cria uma experiência imersiva e interativa por meio de ambientes simulados, geralmente gerados por computador. Além disso, é uma ferramenta inovadora e promissora na abordagem de diversas questões da saúde. E é importante você saber um grande detalhe: a tecnologia não é apenas uma adição conveniente à saúde, mas sim um catalisador de mudanças que é significativa na forma como você aborda o paciente, como ocorrem os cuidados médicos e ainda assim as terapias de reabilitação, assim como eu disse sobre o modelo biopsicossocial, que é de extrema importância. Agora nós vamos conhecer as características da realidade virtual. Primeiro, o ambiente simulado. A realidade virtual utiliza tecnologias como gráficos 3D e áudio espacial para criar ambientes virtuais que podem variar desde mundos realistas até cenários totalmente imaginários. Segundo, a imersão. A imersão é um elemento-chave. Os usuários são totalmente envolvidos na experiência, muitas vezes usando dispositivos como óculos de realidade virtual, simplesmente para bloquear o mundo real e mergulhar no ambiente virtual. Terceiro, a interação. A realidade virtual permite interação ativa, ou seja, os usuários podem manipular objetos, explorar ambientes e, em alguns casos, até mesmo sentir feedback tátil por meio de dispositivos específicos. Quarto, feedback sensorial. Além da visão e audição, alguns sistemas de realidade virtual buscam integrar outros sentidos, como o tato e o olfato, para proporcionar uma experiência mais completa. E o quinto, aplicações diversas, A realidade virtual é utilizada em uma variedade de campos, desde entretenimento e jogos até treinamento, educação, simulação médica e reabilitação. Agora vamos conhecer a aplicabilidade da realidade virtual dentro do processo de reabilitação. Um exemplo desses é no tratamento na recuperação pós-AVC.
Muitos pacientes podem se beneficiar de ambientes virtuais que replicam atividades cotidianas, por exemplo, para melhorar a funcionalidade do paciente. Além disso, temos também como exemplo distúrbios de marcha e equilíbrio. Dentro desse assunto, eu posso citar a doença de Parkinson, que tem uma gama de artigos científicos na literatura disponível atualmente sobre a doença e como a realidade virtual fornece exercícios personalizados que visam melhorar a mobilidade e a coordenação em pacientes com essa doença. Além disso, dentro do que tange a tratamento de doenças crônicas, eu posso citar a fibromialgia. O paciente com fibromialgia e que tenha como forma de tratamento a utilização de realidade virtual, eles podem passar por terapias usadas com a realidade virtual para reduzir a percepção de dor e melhorar a qualidade de vida nesses pacientes. Além disso, é muito importante citar também, que não é tão distante da fisioterapia, o transtorno do espectro autista em crianças, por exemplo. Ambientes virtuais são frequentemente utilizados para terapia de exposição, em casos de treinamento de habilidades sociais, por exemplo. Dentro do que tange a artigos científicos sobre realidade virtual, eu tenho da revista Fisiátrica, que aborda em um estudo de caso a influência da realidade virtual sobre a dor, fadiga, capacidade funcional e qualidade de vida em pacientes com fibromialgia. Além disso, o ambiente virtual como interface na reabilitação pós-AVE é um relato de caso na base Cielo. Além disso, a reabilitação com o uso de realidade virtual, atividade física para pacientes admitidos da unidade de terapia intensiva, a realidade virtual como forma de intervenção para pacientes com doença de Parkinson, né? E o foco na melhora de equilíbrio, coordenação, né? Agora tem um artigo que é um artigo controlado da PubMed a respeito do espectro autista e a realidade virtual como forma de tratamento. Além disso, o efeito do relaxamento com imagem guiada na ansiedade no câncer cervical, que é um ensaio clínico randomizado encontrado na Cielo. Eu deixo esse exemplo só a nível de curiosidade e para dar mais a possibilidade de vocês conhecerem sobre a realidade virtual e pesquisarem em bases científicas, de preferência que sejam confiáveis. E melhor ainda, esse assunto de realidade virtual e o processo de reabilitação não foca apenas na fisioterapia em si, mas você pode encontrar outras formas de tratamento, por exemplo, contra a fobia, né? São questões mais psicológicas. Você consegue encontrar também bases científicas a respeito desse assunto. E com alta demanda de artigo para a gente criar um ambiente imersivo e melhorar uma sintomatologia que às vezes a pessoa não consegue melhorar no dia a dia, mas que entrando no ambiente de interação e um ambiente de gamer terapia fica algo mais lúdico e mais fácil para o paciente se incluir naquilo ali e aderir ao tratamento. Agora vamos conhecer o que atualmente estão utilizando na realidade virtual. O primeiro exemplo são os controladores de movimento, Oculus Touch, que são exemplos notáveis nessa categoria. Nesse caso é o Oculus Rift. Ele possui sensores embutidos. Esses dispositivos detectam movimentos precisos de mãos e dedos. Eles permitem aos usuários interagirem naturalmente com o ambiente virtual. Além disso, tem o segundo exemplo, que é o HTC Vive. Ele é um sistema líder de realidade virtual, oferece uma experiência imersiva e interativa, sendo uma escolha bastante popular para entusiastas e profissionais de realidade virtual. Além disso, tem o PlayStation também, que possui uma opção de realidade virtual dentro do processo de reabilitação. Os benefícios são grandes e vão além de benefícios físicos, né? Eles abrangem estímulos cognitivos também. Ou seja, esses óculos eles são importantes para a aplicação de jogos educacionais, por exemplo, sendo desafiador, porque
Eles englobam também funções cognitivas, são particularmente úteis para pacientes com lesões cerebrais ou condições neurológicas. Além disso, a natureza lúdica e envolvente desses jogos contribui para aumentar a motivação dos pacientes, incentivando também a sua participação nas atividades e dentro das sessões de reabilitação. Essa abordagem também pode ser adaptada para permitir supervisão remota, por exemplo, facilitando a continuidade dos cuidados em ambientes domésticos. No âmbito das habilidades motoras, jogos específicos, por exemplo, de PlayStation, eles podem ser escolhidos para focar no desenvolvimento, por exemplo, de habilidades motoras finas e grossas. Tem como também se alinhar às metas terapêuticas individuais, é claro, e adicionalmente os recursos multiplayer e experiências sociais oferecidos pela plataforma podem ser explorados para promover a interação social entre os pacientes, por exemplo. Agora vamos conhecer outros exemplos de gameterapia. O primeiro é o Nintendo Wii, que é um item bastante utilizado em estudos de casos em bases científicas. Um exemplo de aplicabilidade é o Wii Sports. Ele inclui jogos como tênis, golfe, boliche, que podem ser adaptados para melhorar a coordenação motora e o equilíbrio. Além disso, tem o Wii Fit, que oferece exercícios físicos e jogos que visam melhorar o condicionamento físico do paciente. Além disso, também a melhora do equilíbrio e uma parte bastante importante que é a força muscular. Um terceiro exemplo é o Just Dance, que proporciona uma experiência divertida de dança, promovendo o movimento e a coordenação. Além disso, tem o Wii Sport Resort, que expande as atividades do Wii Sport e inclui importantes aquáticos também, importantes jogos aquáticos também, e atividades mais complexas. Outro exemplo de gameterapia que eu posso citar aqui é o exemplo lá do direito, que é o Kinect para Xbox 360. Ele é um dispositivo de sensor de movimento desenvolvido pela Microsoft. Ele foi lançado inicialmente em 2010 e oferece uma forma inovadora de interação com jogos e aplicativos por meio de reconhecimento de movimentos corporais também. O Kinect Xbox 360 ele ganhou destaque pela sua capacidade de proporcionar uma experiência de jogo sem necessidade de controles físicos, permitindo interações mais naturais. Embora tenha sido descontinuado, o conceito e as tecnologias associadas ao Kinect continuaram a influenciar o desenvolvimento de soluções de sensor de movimento em dispositivos mais recentes. Agora vamos abordar sobre a telereabilitação de uma maneira mais acessível. A respeito das plataformas de jogos e simulação, eu sempre prefiro indicar as que são mais acessíveis, né? Ou seja, você mesmo de casa, pelo seu computador, consegue realizar as atividades sozinhos ou com a sua família, sem precisar de óculos de realidade virtual, por exemplo. Um exemplo que eu tenho aqui é o Paterland e o Move Hero. Tem diversos jogos interativos para diversos tipos de idades. E pensando bem, como é algo lúdico, independente da idade, sempre vai ter gente querendo aprender mais. E jogando no Google mesmo o nome desses dois sites, você consegue entrar, fazer o seu login de maneira gratuita e em um local que é seguro. E eu recomendo bastante. Quem puder aproveitar e incluir também como complemento a reabilitação e também no dia a dia você querer experimentar alguma coisa diferente e melhorar o equilíbrio, a coordenação, a força muscular, são plataformas de inteira importância dentro do que tange a reabilitação. Agora vamos falar sobre outros dispositivos. À esquerda, temos uma esteira de realidade virtual e à direita, uma luva áptica, usada para fornecer feedback táteis aos usuários durante as interações em ambientes simulados ou virtuais. O mais importante e interessante é que ela é equipada com sensores e atuadores que respondem aos movimentos e toque do usuário, replicando sensações táteis no mundo real, o que é magnífico para a gente conseguir
ter hoje em dia, e também para dar estímulos diferentes a pacientes neurológicos, por exemplo. Aí agora fica a questão: como que vai ser o nosso futuro com a realidade virtual dentro do processo de reabilitação? Eu citei alguns exemplos. O primeiro é a realidade virtual no tratamento de terapeutas. Abordar como a realidade virtual pode ser usada no treinamento de estudantes de fisioterapia é algo de extrema importância, permitindo simulações práticas e aprimorando suas habilidades de intervenção também. O segundo é a terapia colaborativa em ambientes virtuais. Você saber explorar como a realidade virtual pode facilitar a terapia colaborativa permite que pacientes e terapeutas interajam em ambientes virtuais compartilhados, mesmo à distância. Terceiro ponto são simulações de atividades diárias complexas. Abordar pesquisas que visam criar simulações virtuais mais avançadas, replicando tarefas diárias complexas, são mecanismos completamente importantes para uma reabilitação mais prática. Além disso, a realidade virtual aumentada na fisioterapia em casa também é um exemplo. Explorar como a combinação de realidade virtual com elementos do ambiente real pode permitir que os pacientes realizem exercícios terapêuticos em casa com orientação virtual, tornando aquele ambiente mais útil, mais acessível e mais de acordo com o que ele vai passar no dia a dia. Além disso, existe interface cérebro-computador na reabilitação neuromotora. É bastante importante discutir avanços das interfaces cérebro-computador que permitem aos pacientes controlar ambientes virtuais com sinais cerebrais, beneficiando especialmente aqueles que têm lesões neuromotoras. Além disso, existe o feedback biométrico em tempo real. Abordar a pesquisa em dispositivos que fornecem feedback biométrico instantâneo durante as sessões de reabilitação permite ajuste de tempo real para otimizar o progresso, por exemplo. Eu posso dar vários exemplos a respeito disso. Primeiro, medição da atividade muscular. Sensores de EMG podem medir a atividade elétrica dos músculos durante, por exemplo, a execução dos exercícios. O terapeuta pode ajustar a intensidade ou a orientação dos exercícios com base nas informações encontradas, otimizando o engajamento muscular, por exemplo. Além disso, há o monitoramento da respiração, com sensores de respiração integrados aos dispositivos de realidade virtual. Eles podem monitorar padrões respiratórios. O segundo, o terapeuta pode usar essas informações para incorporar técnicas de respiração específicas dentro da terapia em si, beneficiando a função respiratória do paciente. Além disso, há a possibilidade de avaliação da temperatura corporal, com sensores de temperatura que podem monitorar as variações na temperatura corporal durante a atividade física, que é de extrema importância. Essas informações de temperatura corporal podem ser usadas para evitar o superaquecimento e otimizar a eficácia do treinamento também. E, além disso, também pode ser aplicado a análise do movimento e de postura. Como assim? Há sensores de movimentos que podem rastrear os movimentos do corpo durante os exercícios e trazer um feedback instantâneo sobre a postura e a biomecânica, permitindo correções em tempo real, evitando compensações inadequadas e promovendo padrões de movimentos mais acessíveis e mais saudáveis, né, de acordo com o padrão normal. Esse é apenas um dos exemplos, né? Vale a pena a conscientização e mais estudo a respeito dessas técnicas e sempre lembrando que elas são complementares, não são 100% utilizadas para aquele fim. O certo é complementar com a fisioterapia e qualquer outro ambiente multidisciplinar que são de extrema importância para a melhora do quadro clínico dos pacientes. Obrigada pela companhia, pelo tempo tirado para aprender a respeito desse assunto que é muito importante dentro do processo de reabilitação.
não só na fisioterapia, como eu disse desde o início, mas é um ambiente que precisa ter um destaque completamente multidisciplinar, que essa é a base do atendimento visando um modelo mais holístico. Além disso, se existir alguma outra dúvida a respeito do tema, deixo meus contatos disponíveis para sanar qualquer uma dessas dúvidas. Bom, obrigada. Fiquem com Deus.